Olá, tudo bem com vocês? É com alegria que nós trazemos o programa número 17 deste estudo Refletindo Kardec, novamente pelos canais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, aqui da cidade de Ponta Grossa. Seja bem-vindo ao nosso estudo, sinta-se à vontade para comentar, para apresentar alguma sugestão de tema e que nós traremos, de acordo com a nossa possibilidade, sempre a reflexão sobre a opinião de Kardec, sobre o que ele registrou dentro da codificação espírita. Nessa semana, o nosso convite à reflexão é sobre o tema do Apocalipse. O Apocalipse que está descrito no Evangelho de João, no seu livro de João, em que é escrito por volta do ano 95, mais ou menos, nesse fim do primeiro século após o cristianismo, é encarado por muitos como sendo uma previsão do fim do mundo. Na verdade, quando a gente vai estudar sobre a origem desse livro, Apocalipse é compreendido como uma revelação ou uma profecia, mas não necessariamente diga respeito ao mundo. Então, o que está sendo tratado naquela obra, pelo menos o que a maioria dos estudiosos compreendem, é o destino, o futuro, envolvendo a humanidade, é claro, mas do ponto de vista do cristianismo. Então, muito do que se trata nesse livro, a descrição dos 4 cavaleiros, a abertura dos selos, os anjos, o conflito que se dá entre o bem e o mal, o anticristo, essas batalhas que se descrevem nessa obra, as destruições, as calamidades, muito disso está ligado à concepção que João, um dos discípulos do Cristo, e possivelmente o que tinha uma grande mediunidade, porque ele está sempre presente nos momentos em que Jesus vai se ausentar e leva os discípulos, estão lá presentes João, Tiago e Simão Pedro. E João, com essa possibilidade mediúnica, traz nesse registro, nesse pequeno texto chamado Apocalipse, algumas revelações muito mais ligadas ao futuro do cristianismo, do que aconteceriam nos séculos por vindouros, do que necessariamente aquela concepção que muitos de nós temos, quando não vamos estudar mais a fundo, de que ele estaria ali falando do fim do mundo. Então, o fato é que nós precisamos compreender um pouco melhor o que é que consta nesses livros, e claro que Allan Kardec vai tratar do tema na obra A Gênese, e que eu fiz algumas anotações, para ficar mais fácil a nossa reflexão, destaquei aqui e vou citar para você, se quiser procurar, se quiser acompanhar esse estudo. Então, nós iniciamos lá no capítulo 18, em que Kardec trata, ou denomina de são chegados os tempos, no item 5. Eu extraí esse pequeno trecho. A humanidade tem realizado, até o presente momento, incontestáveis progressos. Aí mais adiante, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Ele vai dizer, nos parágrafos que antecedem esse pequeno trecho, de que o objetivo da humanidade, o objetivo da vinda do Cristo até nós, é nos impulsionar nesse progresso moral, que temos conquistado ao longo do tempo, um progresso intelectual, um progresso material, mas que nos falta ainda o progresso moral. E aí, tratando desta revolução, ele diz, tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida na humanidade. Porque ele descreve que ao longo da civilização, desde a formação do planeta, e a própria ciência reconhece isso, houve grandes transformações no planeta. As eras, que são marcadas dentro do estudo da ciência, demonstram que o planeta, na sua estrutura física, passou por muitas transformações.
essas transformações devem ser acompanhadas de transformações da humanidade, daqueles que fazem parte da humanidade terrena. Então, esta, diz Kardec, é mais uma destas transformações. No item 6. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal. Nós precisamos compreender que muito daquilo que está registrado lá no livro de Apocalipse dizia respeito também ao governo romano, a forma com que os cristãos eram e seriam tratados no futuro por conta da sua crença. Então, muitas figuras simbólicas que ali são colocadas não representam necessariamente a questão da humanidade toda, mas transformações próprias daquela época, daquele momento histórico e em relação ao cristianismo. Mas o que Kardec vem nos dizer é que quando se fala dessa transformação do planeta, nós temos que compreender o globo todo, a população toda, a transformação física e material, não apenas, física e moral, perdão, não apenas de uma pequena região, mas de todos. Então, haverá sim uma grande transformação, uma necessidade de transformação. E aí, no item 13, ele diz assim: de duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma é gradual, lenta, imperceptível. Mudanças pequenas, né, que nós mal chegamos a perceber. Se nós observarmos o nosso passado há alguns anos, nós vemos que algumas coisas mudaram, né? Então nós temos hoje um avanço tecnológico, hoje nós temos leis que preservam ou que tentam preservar muito mais a integridade do ser humano, leis de proteção à humanidade, mas ele diz que nesse caso não será uma mudança tão lenta. A outra, que é por movimentos relativamente bruscos, semelhantes a de uma torrente, que rompendo os diques que a continham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. Então é desta mudança, desses eventos que Kardec está falando. Esta seria a transformação da Terra. Não seria o fim do mundo, seria o fim de um ciclo. A transformação pelo fim de um ciclo e necessária para que o planeta e os seres que aí habitam possam continuar progredindo. No item 34, finalmente, ele diz assim: opera-se presentemente, e aqui presentemente, claro, estamos considerando lá na época da Gênese, século XIX, mas desde aquela época até agora e ainda pelos anos que virão. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Remodelação da humanidade não é o fim da humanidade. Não é a exterminação de todas as criaturas. Porque a primeira leitura, ou uma leitura superficial do livro Apocalipse, pode dar a entender isso, que lá quando ele divide, né, que um terço será eliminado por tal circunstância, mais outro terço, dá a impressão que toda a humanidade seria eliminada, seria exterminada. E por isso a ideia do fim do mundo. Na verdade, essa é uma transformação, mas uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição, prossegue Kardec, constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Então ele aqui se refere às grandes calamidades, às grandes fatalidades, e que ele vai destacar no item 35 que essas mudanças bruscas, essas calamidades, só assustam ou só assustariam aqueles que estão apegados à vida material. Aquele que já compreendeu a vida espiritual, nas palavras de Kardec, pouco importa que ele venha a desencarnar de forma individual ou numa circunstância coletiva. Então vamos tomar por base
o evento mais recente que nós temos da Covid trouxe uma transformação moral no planeta? Deveria ter sido maior. Trouxe, pequena, mas deveria ter sido maior. Uma maior conscientização das nossas reais necessidades, uma maior conscientização dessa solidariedade que deve existir entre os povos e que nós dependemos um do outro e que tudo que nós fazemos afeta o outro. Foi compreendido? Talvez não foi bem compreendido. Haverá necessidade de outras calamidades? Possivelmente. O fato é que, neste processo de aprendizado, muitas almas, muitas criaturas encarnadas vão passar por esse processo da desencarnação, possivelmente coletiva, representando aquela passagem histórica, a passagem evangélica em que Jesus fala de separar o joio do trigo, não no sentido necessário de separar bons e maus e quem veio desencarnar era bom ou era mau, não. Essa transformação no planeta exige que as desencarnações coletivas se operem, as grandes fatalidades se operem, para que possa haver esta renovação. Nós precisamos compreender que não é o mundo que vai acabar, mas esta forma de mundo egoísta, onde prevalece o mal a todo custo, onde há muita injustiça, onde nós não conseguimos ter segurança, paz, em que a moral se apresenta cada vez mais degradada, em que o respeito ao próximo não existe. Vejamos que quando João retrata no seu livro do Apocalipse essas circunstâncias em relação ao cristianismo, se nós temos hoje a concepção de sermos cristãos, evidente que precisamos também ter esta transformação de comportamento, de sentimento, de pensamento. Então, nas palavras de Allan Kardec, nesse estudo da Gênese, ele, de acordo com as lições recebidas dos Espíritos, nos faz compreender de que o que vai acabar é este mundo materialista, esta fase, este ciclo que nós estamos encerrando. E para que isso aconteça, sim, haverá uma grande ocorrência de fenômenos físicos, porque o planeta também está se transformando, fenômenos sociais, e para isso tudo nós precisamos estar preparados. Quais são aqueles que, dentro da descrição do livro de João e de acordo com o que Kardec nos traduz, estarão mais tranquilos nesse momento? Os que realmente creem e que têm uma compreensão de como se aplica o Evangelho de Jesus, como se é cristão na prática. Então nós precisamos compreender e estar preparados para essas possíveis calamidades, essas possíveis transformações, essas desencarnações coletivas que podem atingir a nós, aos que estão próximos a nós, porque é um momento de transição do planeta. Mas não significa que isso nos coloque uma condição de desespero, porque apenas será uma desencarnação. Retornaremos à vida espiritual para que num próximo momento venhamos a reencarnar. Venhamos a reencarnar? Será que nós vamos reencarnar nesse planeta? Kardec fala neste item seguinte sobre a geração nova. Será que nós faremos parte desta geração nova? Ou esta geração nova são essas crianças que estão vindo superdotadas de condições da inteligência, de desempenho? O que é a geração nova? Na continuidade desse estudo, convido você a estar conosco na próxima semana para nós refletirmos, junto com Kardec, sobre a geração nova. Uma ótima semana, que Deus permaneça em seu lar e conto com você na próxima sexta-feira. Tchau!